Gente de Camaragibe, hoje os estúdios do Viva Comunidade Cast têm a honra, o prazer, a felicidade de receber nada mais, nada menos que ele, Denis do Tutti Frutti Havaiano. Hoje não é o Viva Comunidade Cast, não. Hoje o programa vai ser o Viva Tutti Frutti Havaiano. Meu amigo Denis, seja bem-vindo, irmão. Tamo junto. Então, cara, Valeu. primeiro, pedir muito obrigado pela sua prontidão, né? Quando eu disse, pô, vamos marcar. Eu já tava de boca falado, né? Mas faltava a gente dar o start e bora hoje, vamos hoje. E dentro da tua correria, tu ter aberto esse espaço aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos embora, meu irmão. Na verdade, eu sou seu fã já. Tu fala isso, eu fico constrangendo. Mas é Peraí, verdade. caramba. Veja só, a gente tem. Veja, só para dizer a você, o Viva Camaragibe, os amigos e amigas que pensaram no Viva Camaragibe, um dos principais motivos e propósitos era valorizar as pessoas de Camaragibe, as pessoas que fazem Camaragibe, os projetos, né? As instituições também fortalecer isso. Mas principalmente a gente tem tantos talentos, tanta gente boa na nossa cidade. E teve uma época, e é esse contraponto que a gente tenta fazer sempre. Teve uma época que Camaragibe só era conhecido, de vez em quando ainda é, conhecido por notícias ruins. E a gente, poxa, a gente tem tanta coisa boa, a gente tem uma cultura forte, a gente tem pessoas trabalhadoras, a gente tem gente da arte, temos intelectuais na cidade, que muita gente não são valorizados, e o povo mesmo da nossa cidade. E aí você é uma dessas pessoas que, meu irmão, eu sigo o Tutti Frutti Havaiano desde o comecinho. Quando você começou a mostrar o trabalho, disse, caramba, primeiro que ele botou Tutti Frutti Havaiano, que você vai falar por quê. Segundo que você foi na origem e tem tudo a ver com Viva Camaragibe. Eu disse, meu irmão, já virei fã na hora. E eu tinha muita vontade de conhecer. E a gente tem vários amigos em comum. E quando a gente se conhecer, meu amigo, eu quero que a gente tenha cada vez mais momentos aí juntos Se aí. Deus quiser, e como eu disse aqui em off, eu já tenho a lembrança antes mesmo de tu estar na política ou ser mais público do que era na época de escola. Talvez na época de escola tu não fosse tão popular como é hoje, né? É, tu estudaste onde? Eu estudei no Sagrado, no João Correia, no Carlos Frederico e no Colégio da Polícia. Tá. Não estudaste na escola Timbi, não. Sim, também, no Carlos Frederico. Carlos Frederico, do lado. Não, eu estudei na escola No Timbi, Timbi, é. naquela lá. Eu estudei no Carlos Frederico em 98, 99. Pronto, eu estudei na escola Timbi em 93. Aí em 94 eu fui para o Carneiro Leão. Que era meu sonho, viu? Pera aí, mas tu estudava no Sagrado. Não, então, mas o Carneiro Leão também era. Carneiro Leão Teve uma época não era de o ouro. mesmo diretor que hoje é o Marcos do Jarbas. Então, É velho, verdade. todo Era semana verdade. era e de certa forma, olhando hoje, eu acho que batia, porque o Sagrado tinha nome. É porque Marcos é um gestor de referência, né? É um grande gestor e um grande amigo. Eu estudei em colégio particular por conta da empresa que minha mãe trabalhava, que inclusive era da família do rapaz lá, que o senhor se encontrou com ele hoje. Foi mesmo? Legal. O irmão dele que tinha acho que era a Fiat italiana, ele tinha uma gráfica, que era Meio- Intergraph. E minha mãe trabalhou muitos anos lá e conhecia ele, porque minha mãe era faturista, tinha um acesso às vezes a eles. E essa Intergraph era muito boa, né, para os funcionários. A gente tinha plano de saúde e colégio particular, era bolsista. Aí eu consegui estudar Que no massa. Faz um tempinho que eu encontrei ele, não foi hoje não, mas assim, Assim, meu amigo, o que eu fico feliz, assim, é que esse encontro, há muito tempo a gente queria, tá? O encontro aqui do Viva Camaragibe com o Tutti Frutti Havaiano. E nada melhor, quando você, poxa, falou comigo hoje, quando me chamou, disse, puxa, agora, meu amigo, se pudesse ser hoje, eu quero que seja hoje, porque nossa cidade agora, essa semana vai fazer, é, eu, tá fazendo agora 44 anos, né, de emancipação, né? Então nada melhor que um momento como esse especial pra gente trocar uma ideia aqui. eu tenho dois jeitos quando eu tô conduzindo um podcast, quando tem uma data especial, eu falo como se estivesse falando no dia, mas eu não minto pra quem tá assistindo. Tá sendo gravado na segunda, Isso. mas hoje você tá assistindo na quarta-feira, 13 de maio de 2026, porque você vai assistir depois de alguns anos também, né? Isso. E a gente tá comemorando a data, né, da emancipação de Camaragibe. E pra mim, bicho, assim, pô, uma coisa que eu te invejo é essa pintura aí atrás. Eu invejei, viu? Mas Uma inveja veja, saudável aí. não, veja uma coisa boa. Não, vou Gostei. falar. Quando eu vi a primeira Pessoal, vez, nosso talento da cidade, Paulo Queiroz. A gente tem que repetir. Esse cara é um talento, Paulo Queiroz. Ele não sentou aqui na mesa é ainda. muita gente, Eu né, combinei com velho? o Paulo Queiroz. Paulo Queiroz estudou com a gente do Carneiro Leão, comigo. E assim como eu, ele é aluno do autor da bandeira de Camaragibe, Adeildo. E aí a gente combinou, inclusive, não foi possível ainda, mas a nossa ideia é sentar aqui na mesa para eu e Paulo. Paulo também é aluno, né, de Adeildo, porque Paulo é artista, e Adeildo que ensinou ele, né, desenho. Adeildo me ensinou marketing, além de arte, né, Adeildo me ensinou no Carneiro Leão. Adeildo me ensinou marketing num curso técnico lá em Recife, na escola do Recife, lá, curso de administração. E aí, Paulo, quando a gente pensou no Viva Câmara, a gente começou a pensar em pessoas da cidade. Aí eu, Paulo,
Quando a gente inaugurou a sede, Paulo fez esse painel todinho aqui fora. E aí, quando a gente veio pro estúdio, eu disse, Paulo, você que vai fazer o painel. Aí, meu amigo, tem foto dele aqui, inclusive. Ele que pensou a casa, a bandeira, Não, né? e A tem bandeira de Pernambuco. Sim, pô. Sensacional, amigo, sensacional. Eu, Chame ele pra lá. não, Você precisa conversar com ele. eu vou, tem muita gente, feita a gente, tu É, falou no começo, é muita gente boa em Camaragibe. Eu desde o começo, quando eu comecei o projeto do Tudo Fruto Havaiano, a ideia era fortalecer ao máximo, só que o nome, né, daqui a pouco a gente fala do nome, tinha que ser um nome que chamasse atenção, mas também que não me limitasse, assim, eu não, entendi. Camaragibe, viva Camaragibe, massa, Camaragibe. mas tem um propósito, além da comunicação, fortalecer laço com o pessoal de Camaragibe. Eu quero muito isso, faço isso, tipo, assumir a bandeira mesmo. Eu tenho bandeira, eu tenho é, camisa estilizada com a bandeira de Camaragibe, Legal. pezinho de tapete pro chão que eu fiz uma matéria com o pessoal da tapeçaria Timbi. Que massa. Tipo, pra mim, eu trago essa coisa pra mim. Eu fiz, né? Hoje é segunda, mas vocês estão assistindo no dia 13. Tem um episódio lá no YouTube sobre a emancipação que eu fui até onde eu consegui, né? Não deu pra conseguir mais gente, queria ter falado com mais gente. Mas eu buscando relato antigo, nessa parte bonita da história de Camaragibe que a gente tem, eu fico triste quando eu vejo a galera, pô, Camaragibe não. Eu entendo, mas eu não gosto de Ah, dizer Camaragibe não cresce, Camaragibe é a mesma coisa, Camaragibe nos comentários das minhas postagens, porque eu tô tentando justamente, eu sei que existe, você bicho, quer enaltecer a parte boa de Camaragibe. existe parte ruim, né? Eu vou te chamar de Moura, que às vezes eu fico confundindo, eu vou te chamar de Moura. Chama de Moura, não tem problema não. Eu sei que tem coisa ruim, tem muita coisa ruim, mas tipo, e o que é bom? É, veja, a gente, no caso do Viva Camaragibe, a gente foi para as duas frentes, né? Enaltecer o que é bom, mas a gente também tá lutando e reivindicando Sim, para mudar o que é ruim. A é gente isso. pensa muito nisso também. E se Mas, não for vocês, quem, né? mas é isso que eu ia te dizer. Muita gente só faz reclamar. Mas Mas não- faça feito você, Denis, Tutti Frutti Havaiano, ele tem um projeto que enaltece Camaragibe, fortalece Camaragibe. Que tenhamos mais Tutti Frutos Havaianos, mais Denis, mais Viva Camaragibe. Eu falo até muito isso, que o Viva Camaragibe também sirva de inspiração. Isso é muito importante. Mas tu nascesse onde? Nascesse aqui em Camaragibe, morasse onde? Crescesse onde? Toda vez que eu gravo um episódio com alguém de Camaragibe, eu acho que é uma das maiores frustrações que Ah, eu tenho. nascesse aqui não, É né? quando o cara diz, eu sou nascido e criado. Eu sou nascido e criado. Cacete, velho. Desculpa aí. Eu sou só criado e nem registrado eu sou em Camaragibe. Meu pai, não sei por que, me registrou na Encruzilhada. Eu nasci no Hospital da Polícia e fui registrado na Não é Encruzilhada. Encruzilhada. Mas vivo a vida toda aqui. Não, você é camaragibense raiz, amigo. Eu, caramba, velho, que coisa, eu não nasci aqui no Domingo Sábio, nem Eu, no meu caso, foi o Hospital Geral do no Camaragibe. geral. Eu, Hospital Geral do porra, velho, Camaragibe. queria ter nascido por aqui, velho, mas não nasci não. Só que a vida toda eu Mas vivo isso aí aqui. diz muito sobre você. Você falar isso é muito bonito, porque você demonstra que tem orgulho da cidade. Você quer viver a cidade, quer que a cidade seja um lugar melhor. Mas isso tá raro, amigo. A gente precisa realmente fortalecer isso. E como foi que começou essa tua ideia do projeto aí, do Tutti Frutti Havaiano? Então, Foi nesse sentido mesmo. a gente vai mudando, a gente tem uma ideia, né? Geralmente a gente tem uma ideia central e vai acrescentando elementos, tipo um Lego mesmo, né? Eu tinha uma vontade, despertou a vontade de ter um podcast, porque assisto podcast com uma frequência enorme mesmo. Tudo que eu assisto é podcast praticamente. E acho legal ali aquela parada mais descontraída. E eu olhava aquilo e dizia, pô, eu faria isso. E desde novinho. Desde muito novo, desde sempre. Eu tinha. Não sei se tu conhece o Vezes-Mel, fazendo propaganda. Conheço, pô. Vezes Mel, Meu gosto demais. amigão. Gosto Desde. demais. De Da, vez em quando eu vou lá, viu? e é, pronto. É, eu Desde a gosto de ir minha lá. infância, velho. Ele é meu amigo, assim. Ele é mais velho, mas me Sim. via e ele me chamava de Itambés. Assim, ele, alô Itambés, eu, alô Itambés, que ele tem um jeito de falar assim diferente. Eu não entendia por quê. Depois ele me explicou que era porque eu só vivia no meio dos mais velhos. Eu gosto de estar no O meio que da tem a ver galera do mais. Itambés? O leite. Ah, Eu era novinho, era pra estar tomando leite. Aí ele inventa uns entendi. apelidos lá. E aí, eu sempre gostei de escutar as histórias da galera. Sempre, bicho. Até hoje, bicho, eu tô conversando contigo aqui, tu vai falando e eu vou vendo o filme na minha mente. E vou me embora, escutando tudo que tu tá falando e criando a novelinha na minha cabeça. Já era comum eu sentar e conversar. E uma coisa que eu acho que eu nunca falei isso, não, é que eu sempre que eu vejo alguém que diz assim, esse cara é empreendedor, esse cara é. Eu faço. A primeira coisa que vem na minha cabeça é como foi o começo e como ele chegou aí. É você que tá assistindo e é empreendedor, se eu perguntar um dia, por favor, não acho que eu tô com interesse em saber quanto você ganha, não. É que é uma curiosidade genuína mesmo. Eu fico pensando, será que ele pegou tudo de mão beijada? Eu sou fascinado na história do cara que começou Do prestando zero. um serviço É. e não tinha nem o que comer. Não que eu queria que ele não tivesse que comer, mas ele não tinha, enfrentou a dificuldade e e hoje vive, e outras pessoas vivem do negócio dele. E aí, velho, pô, vou fazer isso.
E meio que num estalo eu tava juntando dinheiro pra trocar de moto. Ou era trocar de moto, eu queria comprar um carro, alguma coisa. Eu falei com um amigo meu que é jornalista de formação. Inclusive, uma hora eu te apresento ele, Pedro. Gente boa demais. Aí eu disse, Pedro, meu irmão, eu queria tanto ter um podcast. Aí ele, bora fazer, pô. Eu disse, tu vai, mas eu só quero que tu vá mais. Eu tô com a grana aí, eu pego e coloco a sala. Aí ele, bora, a gente vai. Porque na minha ideia era um jornalista, um cara que ia fazer a pauta, e Isso. eu ali pra quebrar do jeito que eu. Feito Marcelo. Marcelo é o nosso jornalista aqui, é o Isso. produtor. E eu ia ficar no quebra, né, nos surfs, que a gente tá Surfando. falando, né, era. Só que aí a filhinha dele nasceu, teve uns problemas, e aí ele não conseguia, porque teve que dar atenção. E aí eu fiquei só, disse, putz, velho, tem que Ficar fazer. sozinho, na raça. Já tinha montado a sala dentro das minhas condições e tal, eu disse, mano, vou ter que fazer, velho. Aí fui pra resumir mais ainda um pouquinho, fui pra uma audiência pública sobre esporte, de luta, né, que Sim. eu pratiquei jiu-jitsu por um bom Foi tempo, mesmo. faz uns 2 meses que eu parei. E aí me chamaram, eu fui, né, aí encontro quem lá? Berg. Que massa. Ele senta do meu lado e a gente fica resenhando, morrendo de rir. Berg é massa. Todo mundo olhava pra gente assim e dizia, mesmo, o que é que esses caras estão fazendo aí? Porque a gente só fazia rir, velho. Doido. A turma tá pensando que a gente tá rindo dele, Berg. Para, Berg, vai pra lá. Berg fazia uma atrapalhada e ficou aquela resenha boa. Sei, Berg, eu montei um podcast. Vamos gravar o primeiro episódio comigo? Ele fez, pô, velho. Pronto. Aí isso era. Foi Berg o primeiro, foi? Berg, primeiro episódio. Que E agora, resenha. quando fez 1 ano, foi Berg de novo. Que legal. Aí a gente sentou lá e começou a conversar e sem saber pra onde ia e sem ter pauta, e vamos conversar besteira, vamos falar aqui. Aí foi uma loucura, Berg dava cada grito e ficava horrível o áudio. Eu pra fazer os cortes, depois eu disse, Berg, não grita mais não, meu amigo. Destruísse Não dá o não. áudio. Aí, mas gostei. E eu disse, bora fazer mais. Aí comecei a gravar, velho. Comecei a gravar com os amigos, né? Um amigo que trabalhava na companhia elétrica, outro amigo que tinha uma gráfica. Aí você vai gravando e fiz o Insta e só postava no Insta os cortes. Eu não tinha o estado de fazer as curiosidades, as coisas que a gente faz hoje, que deu uma alavancada boa. E aí eu fui fazendo, gravando com muita gente. E quem eu podia gravar, velho, quer gravar, eu via na rua, quer gravar, bora gravar um podcast. Chamava e bora gravar. E aí comecei a pegar um pouquinho de empreendedores. Aí, pô, já trouxe pro meu lado, né? Vou escutar a galera que eu gosto de ouvir como é que começou e tal. E daqui, de Camaragibe. E aí foi, mas só que aí chegou uma hora que eu comecei a ter mais facilidade em trazer gente de Recife do que daqui, de Camaragibe. Foi mesmo? Foi. Mas você não me chamou, não. Não tinha Não me aproximação, conhecia. não. Sabia quem era, mas não tinha aproximação. E uma coisa que hoje eu falo e vou fazer muitos episódios com gente da política, porque uma das coisas que me falaram no começo, ó, velho, não se envolve com política, não. Aí eu dizia, mano, mas eu não quero, não precisa tu me dizer, não. Agora, como é que eu não vou conversar com um político? Se ele souber separar as coisas, tem muito assunto Total. massa pra ouvir de um político. E não que ele não faça política e a pessoa que não. É porque o pessoal é político a politicagem, né? É. A política é tudo que faz parte Tudo da é polis. política. Um namoro é política. Tudo Um é. casamento é política. Só se você sair, daí você vai fazer política em outra cidade, porque você faz parte da polis Também. em outro lugar, Também. em outra polis, né? E aí, velho, eu comecei a conversar muito com a galera de Recife, aí, pô, teve vários episódios. Quando eu conversei com o Thiago Ilustra, que ele é do Recife Ordinário, é o que faz a charge, que personaliza tênis, inclusive parece que João Campos tem um tênis dele. É mesmo. É, que foi ele que personalizou pra Caramba. ele. Lula, a artista aquele do... Eu esqueci agora o nome, mas ele tem com muita gente tênis personalizado com a modelo de mesmo? Pernambuco, Que pá. massa. E ele é fera. E aí ele conversou, a gente conversou 1h30, acho que 1h40, ele é de São Lourenço. E hoje mora lá no Recife. Ou seja, é mais um talento da nossa região, né? Então, No- muita gente boa eu fui descobrindo nesse tempo. E aí ele conversando assim, apresentar, e ele falando altos insights eu fui tirando de como funciona o Recife Ordinário. Algumas coisas que ele comentou. Acabou aquele episódio, eu levei ele no carro, voltei e disse, meu irmão, eu tenho que fazer isso aí. O caminho inverso do Insta pro podcast. O Recife Ordinário foi do podcast para o Insta. Foi. Ou do Insta para o podcast. Isso. Ele tinha um Instagram, pá, e fizeram o Fala Isso. Ordinário. Fala ordinário. Eu comecei no podcast, né? Não, vamos trabalhar o Insta e diversificar e falar de curiosidade, de resenha. E eu observei que não tinha mais o ordinário daqui de Camaragibe. Foi. E nenhuma página que fizesse uma parada assim, que Isso. contasse história, fizesse uma resenha, uma coisa suave, tal, pá. Pronto. Isso foi em outubro do ano passado. Eu disse, isso aí eu tinha o quê? 600 seguidores no Instagram. E era uma dificuldade. Eu gravava já tinha uns 100 episódios e 600 no YouTube, né? YouTube é difícil de crescer. Muito difícil. Difícil pra caramba. Eu bati 1.070 agora, mas é uma luta, Não, velho. muito difícil. Eu choro pra pedir um inscrito. E comemoro cada um que vai Cada um. aumentando. E aí eu comecei a testar outras coisas. Testei o primeiro, acho que a primeira série que eu testei foi 4 episódios com a menina Vicky, que inclusive repostou um vídeo teu esses dias. Ela é lá de Santa Terezinha. Santa Terezinha, né? E aí a gente fez sobre a bandeira.
sobre a bandeira. Não, o da bandeira foi mais recente, foi na praça. Camaragibe. Mas a gente fez com ela sobre o porquê do nome Camaragibe. Comecei a fazer esse vídeo curioso com ela, que eu queria testar uma menina, outra pessoa, pra não ficar só a minha cara. E aí começou a andar diferente. E aí eu comecei a resgatar no YouTube vídeos antigos, velho. E o primeiro que eu achei que. Ah, não, antes do primeiro, que foi de Elinho, foi o do Guarda Belo, que eu achei uma foto dele. E negócio de meia hora. Eu peguei. Bicho, eu vou mandar revelar. Revelei na gráfica, fui lá buscar. Revelei não, né? Imprimi. Aí fui lá na gráfica, busquei, cortei. Fui no sinal, filmei. Como se o guarda tivesse lá no lugar. Foi mesmo, foi assim que tu fizesse. Foi, aí voltei pra casa. Verdade, agora que eu me toquei. Editei, postei e fui dar aula. Eu tava dando aula ainda, de 6 às 7. Quando eu olhei, deu tipo 20 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos, isso em 1 hora, em 2 horas. Caramba, velho, nunca tinha visto isso não. Eu, tá lá, velho. Aí eu firmei, disse, não, acertei. É por aqui. É aqui. Aí achei um vídeo de Elinho, que eu já sabia, na verdade, e postei do documentário, né? Sim, O Rap sim. do Pequeno Príncipe, postei. Esse vídeo, bateu mais de 100 mil. Eu disse, pô, vamos recordar. Teve um que pegasse JSS também, não foi? Então. Rapaz, eu saí da escola, ali na Elisa Cabral, ele tocava um sino, um negócio todo lá. Mundo se... Eu me jogava pra pegar aqueles confeitos ali, aquelas balas ali, velho. Cara, todo mundo se confunde. Não era um sino, era uma enxada. Não, tinha um negócio ali batendo. Era enxada. Era a parada da enxada e ele batia. É verdade, é uma enxadazinha. Não era enxada, tem razão. Com toda certeza eu tô dizendo. Porque a filha dele entrou em contato comigo, me achou e a gente começou a conversar. Ela mora em Portugal. Eu só escutava o barulho e corria atrás de confeito, meu irmão. E sabe o que representava o barulho? Ela me contou, eu acho que tem um vídeo que ela fala, tem um áudio dela falando. O pai dela trabalhou em usina, não, em engenho. Era o toque do engenho, parecia, lembrava, e ele, por isso que ele queria aquele som da enxada e uma chave batendo, porque lembrava o toque do engenho pra almoçar, pra largar, pra pegar. Sensacional. E ele usava aquilo. Vê que coisa. Aí eu fui descobrindo esse tipo de coisa, assim, mano, como é que o cara vive aqui e não sabe disso? E aí, eu lembrava que quando eu saí da escola eu ia pegar, né? Eu cheguei a pegar, mas eu não estudava ali, né? Era minha saída. Mas às vezes eu passava, via... O aluno do Frei Caneca, do Carneiro Leão, Joaquim Amazonas. Aluno dali, que estudava ali no centro ali. Aí pegava lá. Era muito massa. Pronto, e aí eu disse, caramba, velho. Aí primeiro era nessa onda de ganhar mesmo, seguidor e visualização. Mas depois eu disse, que negócio legal. Tem muita história boa, velho. Aí comecei a descobrir história. E muitas histórias que já estão até muito contadas. Só que aí eu comecei a contar do meu jeito, né? A falar do jeito que eu queria escutar. Mais ou menos isso, assim. E acho que foi aí onde eu acertei, porque eu dei um jeito, não imitei ninguém, não fiz do meu jeito, né, como se diz. E comecei a escavucar tudo, velho, YouTube, matéria antiga, e postar isso de outubro para novembro, dezembro. E gravando os podcasts, os episódios. Aí em janeiro eu dei um pulo um pouquinho maior por obrigação, um pouquinho, porque eu queria contar algumas histórias e não tinha acesso. É normal, todo mundo tá começando, ninguém vai ter. Pera aí, chega essa agora que andar na janela. Eu sei o que é isso. Não é? No começo ninguém dá moral pra gente, né? Não, nadinha. Muito pouca mesmo. Aí eu, porra, ver o que é que eu faço então. Aí eu já tinha visto muita coisa sobre IA, sabia que eu tinha que mexer, mas tinha me segurado muito. E aí eu disse, meu irmão, vou ver o que é que eu consigo fazer por aqui. E aí eu comecei a mexer com IA. Porque se você vê lá o Instagram da gente, é muito diferente, né? Uma coisa tem outra, tem outra. Eu tô sempre testando. É tudo fruto, né? É isso, pronto. Total liberdade. O nome me dá essa liberdade. E eu disse, pô, vamos testar. Eu testo, toda semana eu testo alguma coisa, um formato. Eu tô com um formato que eu não vou falar, bicho. Mas quando você vê, você vai dizer, pô, essa porra é doido mesmo. E hoje eu já dei já cheguei no pessoal. Não, beleza, a gente faz. Aí amanhã eu acho que eu já vou dar uma entrada, já vou começar a soltar. Amanhã não, depois, amanhã pra quem tá assistindo, gente, mas aí vocês já vão estar vendo já, né? Que já vai começar a soltar já. Vou já gravar amanhã, eu já acertei com o pé, depois eu conto. E eu fico testando, né? E aí, essa parada da IA foi muito uma necessidade. Eu tinha que gravar conteúdo, não tinha todos os acessos que eu queria. Até hoje não tem, mas tá mais fácil. E aí eu comecei a pegar a tua história, tá lá na internet? Aí eu vou lá, pego tua história, tá aqui a tua história. E eu vou e reconstituo com a notícia, com a matéria, procuro um site que tem uma matéria que tenha credibilidade e faço uma reconstituição mesmo, como fazia, né, nos jornais. Só que aí eu monto e animo por IA. E aí a primeira que eu fiz foi o do caso do dono de Águas Finas. E tipo, eu comecei a fazer na hora de dormir. 5 horas da manhã eu terminei, agendei pra postar e fui dormir. 11 horas acordei, fui treinar, meio-dia, quando eu termino o treino de uma hora que eu olho, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Cara. Aí foi o vídeo que mais, até hoje é o vídeo que mais tem repercussão e dá seguidores. Eu acho que tem uns 4 mil seguidores só por causa desse vídeo. Uma história. Eu peguei a notícia, montei, contei. Muita gente relembrou. Ele era um homem muito querido. Inclusive, o terreno que meu pai mora foi ele que deu. Foi mesmo.
E, tipo, a gente tinha uma ligação, conhecia, eu queria contar mesmo essa história. E aí, velho, comecei a mexer com IA também pra poder deixar mais dinâmico e ter mais. Já que eu não tinha um acesso, né, velho? Eu comecei a criar o meu acesso. Caramba, que arretado, que arretado. Foi meio que obrigatório. E foi bom pra mim, porque hoje eu consigo fazer um monte de coisa com IA. Às vezes eu não uso todo, totalmente mais, porque também você vai fadigando, né? Não, tá bom, já tá muito vídeo completo de IA. E às vezes eu faço um vídeo, coloco uma imagem de drone, que pronto, foi outro vídeo que deu muito certo. E eu disse, não, tem que correr pra cá também. Aí foi o vídeo do drone lá do Aldeota Park. Sim. Tava Pô, ali lá, tava abandonado. abandonado lá, né? Triste, né? Inclusive eu tive que voltar lá pra fazer de novo vídeo, que o outro eu tinha perdido a matriz pra editar. E tá lá do mesmo jeito, É ninguém. triste, né, quando a gente vê alguns patrimônios históricos, né? Velho. Né, não que seja conceitualmente histórico, mas assim, um local onde historicamente as pessoas iam Muita gente, se tu vê. para área de lazer, né? Brother, eu não consigo dar conta, mas lá nos comentários, no Instagram, tem gente, meu aniversário de não sei quantos anos, comemorei aí, muito. Meu irmão, Moro, eu postei no TikTok agora há pouco, eu fiz um TikTok recente. Esse vídeo já, no TikTok ele é o mais, no YouTube, no Instagram ele é o mais visto, no TikTok agora ele já é o mais visto também do meu TikTok, né, do Tutti Frutti, já tá, Eu tô gostando de tu me chamar de Moura, porque assim, aqui em Camaragibe, diferencia um pouquinho, né? e aqui em Camaragibe, eu cresci todo mundo me conhecer como Júnior. Depois que eu comecei a trabalhar, até na escola, porque minha mãe, a professora Maria do Carmo, ensinava no Carneiro Leão, e aí os professores já me chamavam como Júnior ali, o menino, filho da colega, e os alunos, meus amigos, todos me chamam de Júnior. Eu só comecei a ser chamado como Edinaldo depois que eu saí de Camaragibe, na universidade, no trabalho, e realmente, poucas pessoas me chamam de Moura, então eu fico feliz de você me chamar de Moura, é diferente. Eu achei, Deu uma... é como hoje também, muita gente me chama de Judá, Sim, foi, eu vi aqui, por que Judá? por conta da minha escola de jiu-jitsu. Ah, tá. Não tem nada a ver com judaísmo, não. Jiu-jitsu, né? É por causa. Ah, Não, então, tem. Judá, eu vi Tem, Judá. por causa da tribo de Judá, né? Eu Hum, sou cristão, eu sim, sei sim. que Jesus Sim, descende da tribo sim, né, sim. de Israel e Sim, Judá era a tribo que permaneceu mais fiel a Deus das 12 sim. tribos. E aí, quando eu queria um nome para a marca do jiu-jitsu, eu fiquei pensando, tinha uma marca de MMA que era Jacó. Ai, tu... Ah, mano, qual é o nome? Eu achava legal porque era 4 letrinhas, Quatro ficava. letras. Aí eu lembrei da história, tem Judá, né, velho? Aí fiquei Judá, namorei um tempo, fiquei na dúvida. E no começo muita gente não, mas esse nome não tem como botar outro que era muito Power Master Blaster. Tinha que ser assim, tá ligado? Luta tinha que ser uma parada exagerada e americanizada. Eu disse, não, é Judá, velho. Aí hoje em dia, 10 anos de Judá, a gente faz agora Porra, tu é criativo demais, em velho. agosto. Meu irmão, Camaragibe, esse é o Ajudar talento criativo de Camaragibe. ajudar a bater. Eu digo que eu sou criativo mesmo, assumir isso. Aí eu digo assim, ó, eu sou muito criativo mesmo. E não acho que eu tô me achando demais, não. Eu Não, tô falando que eu sou muito criativo, não tô dizendo que o que eu crio presta. Mas criar, Pô, meu amigo, criar eu crio. Se vai dar certo, eu não sei. por dia sai 10 ideias. Aí sim vai dar certo. Não, tutti frutti. Quando eu olhei a primeira vez, assim, eu disse, pô, conteúdo massa, gostei. A primeira vez que eu vi. Eu disse, pô, até perguntou aos meninos, Anderson, Rodrigo, fui perguntando, não, por que ele botou tutti frutti? Aí alguém me falou, não, porque ele queria uma coisa ampla. Veja, antes de eu lhe conhecer, né, eu já procurei saber porque eu curtia muito, dizer, gente, isso aqui é uma coisa, é um tesouro da cidade, porque está trazendo, né, nosso reencontro com a nossa história, valorizando pessoas, personagens da cidade e dizendo, que a gente só tem coisa ruim não, temos muita coisa boa pra gente viver, né? Eu escolhi isso desde o começo. Eu Verdade. disse, eu não vou, velho. Eu tenho, lógico que eu tenho. Se a gente conversar em off, Mas tem uma coisa ruim, né? Porque assim, eu percebo que parece que as pessoas, às vezes, notícia triste, parece que roda mais, né? roda. Com certeza Não é? absoluta. Tu já percebesse isso? É, tem uma explicação que é porque você se coloca no lugar de, não A fui eu. dor, né? Não fui eu. Aí é. Inconscientemente a gente faz. Analise que toda a situação de vídeo de briga que você vê, e o cara morre ali, você faz, pô, eu não tinha feito isso. Mentira. Ninguém sabe quando tá naquele lugar lá de É raiva. verdade. A gente tem uma experiência psicológica de se pôr no lugar e não ser a gente. Aí dá um prazer, uma sensação de prazer, de alívio Entendi. inconsciente. Então isso é explicado pela ciência Tem também, uma né? explicação que, por isso que é explorado também. Eu não acho que nada ali é aleatório, né? Essas coisas que tá na mídia ali, tem um pensamento por trás. Mas tem uma tendência da gente mesmo a se inclinar à notícia. Mano, tu é da minha idade. Provavelmente tu vai lembrar de Faces da Morte. Era um vídeo que tinha nas locadoras que selecionava várias mortes. Marcelo tá perguntando ali. Não, Tem a aí banda era Face do Faces Subúrbio. do Subúrbio. Diferente. Tem também? Caraca, é mesmo. Eu não sabia, não. Mas tinha uma série de vídeos, pô, de que era. E depois tem
Tinha vários filmes que você era só morte, morte, morte. Agora, só que muita morte ali. Tem um documentário depois que era montado. A galera fazia a encenação de que morreu e não era morte, Ah, mas tinha morte. Como tem hoje, mas era mais difícil alguém ter uma câmera ali filmando na e hora da. flagrar né? E todo mundo assistia, era sucesso, porque o povo quer ver uma coisa que, porra, ainda bem que não sou eu. Causa essa sensação de Entendi. alívio ao mesmo tempo. Não, veja que o nosso movimento, a gente botou viva, Viva, de viver, de defender, de enjoy, enfim, algo para a gente poder também defender, viver e curtir, né? Enfim, mas e aí estourou, qual foi? Foi logo no comecinho, foi no Chá pra não. cá, como foi essa? Então, de janeiro. Qual foi a virada de chave? Eu falei isso, ele me deu parabéns no meu aniversário em março, e eu disse a ele, mano, eu falo de tudo direto. Que foi Thiago, o episódio com o Thiago. Quando ele foi falando das coisas, da vivência dele no Recife Ordinário, eu falei, não, então a parada é essa. Foi mais ou Foi menos Thiago, outubro. Foi. Aí depois, de outubro, final de outubro em diante, eu fui testando e vendo que tinha outros caminhos, mas eu nunca abandonei, nem abandono aqui a mesa, porque isso é muito bom. Eu tenho uma aula toda vez que eu converso com alguém. Eu falei isso para seu Antônio, sabe forró de seu Antônio, Sim, né? sim. Hoje faz 8 dias, eu passei 3 horas sentado com ele. Pronto, aquela questão que eu disse que eu daria 10 minutos, eu daria 2 horas da minha vida por 10 minutos sentado Pai com o Mendonça. Pai Mendonça. Pra mim, eu repito assim, não importa o cargo, mas eu daria também as mesmas essas 3 horas que eu tive com o seu Antônio. Foi muito bom, o homem tem uma vivência, velho. E a gente conversou. Conversar com pessoas, né? Dar essa. É uma consultoria, sei lá, velho. É muito bom. E eu disse a ele assim, eu disse, ó. Ele brincava, eu tô perdendo meu tempo aqui com esse cara. Ele gostou de mim e ficou conversando, né? E a gente falando sobre Mas história. eu tinha muita vontade de ser entrevistado por tu lá. Eu quero A lá gente também, viu? vai, a gente vai Eu quero gravar. lá também, viu? Vamos, semana que Já vem que a você gente disse que vê eu aí. sou político e que não me conhecia da política. No próximo eu vou escutar a tua história todinha. Não, porque o que é interessante, né? Falasse assim, não, pô, eu te acompanhava na política, eu disse, mas eu conheço o Denis de algum lugar, não sei se é do pagode, tocava, Toquei muito toco tempo. grupo pagode, da escola. Eu lembro que, veja, você falou uma coisa interessante. Você jogava bola também? Como é que é? Não. Não jogava bola. Horrível. Mas tinha os clássicos também aqui dos interclasses, Tinha. Feira de interescolares, ciência, feira de festa ciência, de escola. festa da Eu escola. ia pra Teve um muita tempo que eu festa. morava aqui no Timbi, antes de eu morar lá no Celeiro, no Céu Azul, ali naquela área ali. Então, assim, A Camaragibe, quem gente é Camaragibe raiz, se bateu. geralmente se bateu algum momento, conhece. E se por acaso não conhecer, tem algum grande amigo que conhece bem. Sempre tem. Eu tenho certeza que eu lembro tenho certeza que eu lembro de você. Essa eu não tinha aproximação. Né? Voltando nesse assunto da mesa, eu achava massa, e eu disse a seu Antônio, eu disse, Antônio, não tem eu falei uma coisa que ele não sabia, que ele sabe muita coisa, muito inteligente. Ele disse, essa aí eu não sabia não. Aí eu disse, tá vendo, senhor, tem uma coisa que eu aprendi, não esqueço nunca, é que não tem um burro que não tenha nada a ensinar, nem um inteligente que não tenha nada a aprender. Ele começou a rir e gostou disso. Sensacional, sensacional. Por coincidência, eu tenho uma camisa que fala isso, que é todos nós ignoramos alguma coisa, portanto, aprendemos sempre. Velho, Sempre. eu me proponho a isso. Toda pessoa que eu puder conversar um pouquinho, eu fico, o que é que eu consigo tirar daqui? Entendeu? Tu fala essa coisa interessante que eu vivi muito isso. Eu tive sorte, assim, com os amigos e amigas que eu tive e tenho ainda nessa jornada. Graças a Deus, eu tenho muitos bons amigos que eu cultivo. Para mim, é um dos valores mais importantes da vida. Isso eu aprendi com meu pai, com meus pais, com minha mãe, com a minha família. E você valorizar as pessoas, valorizar os amigos. É uma coisa interessante. Eu sempre tive amigos mais velhos. Você falou aí, né, que te chamavam de também. E aí eu acho que essa é a visão, né, que você começa a aprender com os mais velhos, que muita gente não valoriza a experiência, né? Então eu sempre tive isso na escola. O próprio Carneiro Leão, eu fui estudar numa turma que tinha gente mais velha que eu. Na universidade, meu grupo, quando eu entrei na Universidade Federal, meu grupo de estudos, tinha gente no meu grupo de estudos que tinha idade de ser meu pai. Tinha uns dois ali que tinham idade de ser meu pai, os Eu outros acho eram mais muito velhos. gostoso isso. É muito importante porque você aprende, né? Você bebe naquela fonte ali de quem já viveu aquilo ali, né? Já viveu, né? Não sei se já ouviu, provavelmente tu já ouviu, você tem o burro, o inteligente e o sábio, né? O inteligente aprende errando, você erra e aprende com seu erro. O sábio, ele observa o outro errando e não erra, Uma experiência do outro, né? e o burro não aprende nunca. Eu Em algum momento nós podemos ter sido. eu já Hoje. fui. Eu tô lutando para não, né, é uma luta constante, mas eu gosto de ouvir e tentar entender o que o mais velho fez para justamente ver onde ele errou. Hoje eu quero ser sábio, para não pagar o preço, né? Nem uma virtude, só para não me ferrar tanto. Eu vejo e a gente consegue aprender. E na mesa, nessa troca assim, bicho, eu acho muito bom.
Eu não vou deixar nunca, mesmo os outros conteúdos. Tem uma coisa que eu gosto muito que é fazer conteúdo andando, e inclusive deixar aqui já pra galera assistindo aí saber que uma hora vai rolar. O El falou comigo pra gente fazer um sobre o Forró Viva. do El e o Viva Não, o Camaragibe. Ah, Viva. o Viva. Aí eu vinha pensando, se você olhar lá no YouTube, tem alguns vídeos, por exemplo, tem dois já sobre os engenhos, a Rota da Cachaça. Aí vai eu e Arquimedes da Sensacional. cachaçaria. Tu já foi lá? Já, pô, fui Pronto, lá. é meu amigão. Ali A gente é ia de outra segunda-feira. personalidade de Camaragibe que precisa Isso, ser respeitada e muito valorizada. inteligente. E aquele bicho foi produtor, pô, de cinema, filmes daqui, Ilha da Fantasia, parece que é um que Muito. saiu na Netflix, ele tava lá na produção, é um cara da poxa. A gente vai, geralmente nas segundas-feiras, a gente vai em algum engenho e grava. Me leve uma dessa? Vamos, Ah, vamos, de sério. verdade, eu quero ir. É numa segunda, dá pra tu? Porque fim de semana eu toco, aí eu tenho que ir numa segunda. Veja, depende do horário, dá, porque às vezes eu consigo Tu vai organizar meu gostar horário. demais, gente. Pô, A gente, ó, o primeiro que a gente foi o Engenho Água Doce lá em Vicência. Hum. Rapaz, o homem andou com a gente, contou a história, um homem muito educado, um engenheiro, dono do. Ah, vocês vão pro interior mesmo, né? É, Lá pra dentro. a gente vai num Já lugar. foram pro de São Lourenço já? Não. Bora marcar, porque um dos proprietários do Engenho de São Lourenço disse que ia me chamar, vai lá. A gente pode combinar de ir junto. É aqui pertinho, mais É rápido. pertinho. A gente faz, É pertinho. já tá combinado. E aí, o outro que a gente foi agora, a gente foi lá na Pitu, mas não podia gravar. A mulher explicou a gente lá, um museu que tem lá, um lugar de receber. Mas aí de lá a gente foi pra Xangrande e conseguiu gravar em Xangrande. E aí a gente andando, mostrando. Isso é um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Eu vou fazer um daqui do Viva, porque aí a gente pega um caso de alguém Olha, que eu teve acho, uma melhora na sua acho que vida. aqui do Viva você tem muita coisa boa, porque O que o povo, né? não, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer, não é Edinaldo, tá? Porque assim, lógico, eu fui um dos fundadores, sou um dos grandes entusiastas, mas o Viva Camaragibe é uma entidade, é uma organização que ela ganhou pernas próprias e braços, de uma forma. Isso é bom, né? Eu cheguei aqui hoje, eu tive duas surpresas. Pra você ver, não é Edinaldo, porque apesar, porque de uma forma ou de outra me tornei uma pessoa pública por conta do meu trabalho, né, em órgãos de relevâncias que eu passei, e também por uma luta pública que eu faço política também. Mas o Viva Camaragibe, inclusive a Eli Cruz falou isso aqui, foi o primeiro episódio da gente, ele disse, não, não conheço nenhum movimento parecido com o Viva Camaragibe aqui em Camaragibe, movimento completo, que as pessoas são voluntárias, tem dezenas. Eu cheguei aqui hoje e eu conheci professores que chegaram aqui para ensinar as senhorinhas, as idosas, a se alfabetizar, alfabetização acontecendo aqui. Aí depois chegou outra pessoa que eu encontrei que trabalhou comigo na Secretaria de Educação do Estado. Eu trabalhei lá de 2015 a 2020. Eu acho que ela trabalhou comigo mais ou menos em 17, 18. Faz quase 10 anos. Eu encontrei que ela estava saindo com o filhinho dela, autista. E eu disse, fulano, tá fazendo o que aqui? Ela fez, não, porque aqui tá tendo um projeto para crianças autistas. Eu vim trazer meu filho, Samuel. E eu vi o menino na barriga e eu não sabia. E diga a vocês, são voluntários que tomam conta e vai chegando gente. Aí eu perguntei, você, professor, como é seu nome? Ela, meu nome é tal. Como foi que você chegou aqui? Eu vi no Instagram, Viva Camaragibe, e disse que eu pensei, eu tô me formando em pedagogia, eu queria ajudar. Aí vim aqui, ela tá alfabetizando idosos, gente com 70, 80 anos, que nunca escreveram, nunca leram, aqui no pátiozinho aqui. Então, assim, é bacana, tem muita gente boa para você cobrir, não é Edinaldo, não, as pessoas que estão aí, porque de vez em quando eu venho aqui, eu me emociono com histórias novas de pessoas da cidade ajudando outras pessoas da cidade de forma voluntária. É voluntário, porque aqui ninguém recebe nada. É. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer essa cobertura. O El falou com todo carinho, eu tenho, acho que já, não é obrigação, mas é também, porque quando eu falei, eu queria gravar sobre as quadrilhas, não teve tipo, vamos marcar, vamos ver, não, ele só diga o lugar, eu vou até você pra ser mais fácil, pronto. E aí eu me sinto também, e você também, né, de que abriu as portas aí, e saber que também tu é um entusiasta disso, e vamos fechar essa parada aí desse engenho, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, e como eu disse, eu fico Tu toma testando. cachaça? Tu gosta de cachaça? Não bebo, velho, né? Bebe não. Há 8 anos eu parei de Ah, beber. puta. Não, 8 não. 12 anos, completou 12 anos. 12 anos. Mas bebia muito, é. Era mesmo. Bebi muito, moro. Era... Não quero beber mais, não. Mas nunca na minha vida, enquanto vida eu tiver, não bebo mais. É. Não tenho vontade nenhuma também. Não, e é uma das. E o álcool é algo que. E eu não tinha limite, entendeu? Se eu falei, né? A situação que eu me empolgo demais. É como, por exemplo, se eu tenho uma ideia, bicho, é capaz de eu sair de madrugada pra fazer. Quando começa, né? Vem na minha mente e eu fico com aquilo aceso, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho uma tendência muito grande à compulsão.
Se eu não me Cara, segurar. e é legal que você fala isso tranquilamente, como algo que. Porque muita gente tem vergonha, né, de falar Ah, assim. não. Muita gente tem, mas só que ou às vezes não sabe ou tem vergonha. Mas É. faz parte do pacote, a gente não é perfeito. Eu brinco que antes, mais novo era um problema pra mim, mas eu sou zambeta. Que o joelhinho fica encostando pra dentro, sabe como é? Tem o cangaia, né, que é aberto, e o zambeta. Ah, entendi. Bicho, O Zambeta é o tipo joelho. é o Kiko, Batoré. isso, Kiko, Kiki Kiko, Batoré. pronto. Aí pra tirar foto eu ficava assim, mano. Disfarçava. Aí agora, aí doía meu joelho. Assim, velho, se danar, eu não vou mudar isso não. Eu sou zambetinha, velho. Vai fazer o quê? Entendeu? Senão a gente é melhor se aceitar aonde der pra se aceitar aí. Se não der, procura uma terapia e tenta, né, se puder, porque vai mudar, bicho. Tu vai viver até o último dia da tua vida se escondendo, entendeu? Aí eu dou de boa, eu tenho esses probleminhas que eu sempre tento lidar e resolver, mas aí eu sempre tô canalizando pra alguma coisa. Eu acho que é isso que me ajuda a estar produzindo tanta coisa como a galera vê. E depois? Tem alguma coisa assim, depois eu quero partir pra. Tem alguma meta? Ou por enquanto tá curtindo essa jornada? Que é uma É, jornada boa, tá bonita, tá eu, muito bonita. eu tô curtindo muito e como eu te disse, a gente não é. Eu sou camaragibense e o que eu puder limitar é chegar no máximo. Cara, o que é que eu falo mais de camaragibe? Eu acho que não tem como acabar, porque eu tenho uma visão das micro-histórias. Existem as micro-histórias. É, eu vou dar um exemplo aqui. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Tem um rapaz que vende cominho, tempero, lá em Alberto Maia, numa carrocinha, há anos. Era a mãe dele que vendia e ele vende. Ele fica lá na parada de ônibus, ali de frente da padaria. Ele fica lá. Você chega, ele tá lá rodando de tarde. Esse cara tem uma história, tá ligado? Total. Eu fico olhando ele, já faz tempo que eu tô. Inclusive, eu já fui lá, mas ele não tava, acertei. Acho que na segunda e na terça ele não vai. Eu vou gravar aquela história. Que história retada, né? Eu vou ficar de longe Ele fica filmando. moendo comigo, é? Você chega lá, ainda tem a carrocinha dele. Você vê que hoje tem tudo no mercado. Você vai, tem os saquinhos, tem os É. atacados e tal. Mas ele tá lá, ó. Aí você quer aquele tempero que ele tá do mesmo jeito. A carrocinha, se não me engano, eu vou perguntar isso a ele, mas é a mesma que era a mãe dele e a senhorinha ficava lá vendendo. E o lugar também é o mesmo. Eu acho isso uma história do caramba. Sensacional. Vai dar like? Vai dar views? Não sei. Não dá pra Se não saber. der, é o que eu quero fazer, entendeu? Se eu quero fazer. Eu me perco muito nisso. Porque se eu acho que se eu tivesse mais focado em engajar no que dá views, eu tava fazendo outro tipo de conteúdo. Eu faço o que me dá na cabeça. Mas eu acho que fazer com amor, o que a gente quer, o que a gente gosta, é mais importante do que você focar em like, em views, em engajamento. É muito mais importante. Aí o resultado vem naturalmente, meu. É, velho, Moura, de verdade, eu vou falar do que der pra falar, do que me der na telha. Só que, por exemplo, eu curto muito falar de outros. Eu tenho família em Bimirim, tenho família em Cumaru. Esse dia eu tava em casa, vou em Cumaru, velho. Fui lá e fiz uns vídeos e não fiz mais porque choveu. Não é parente de Fábio, de Hugo daqui, não. Eles têm, Eu acho que não, mas eles eu tenho têm, família lá. têm A família lá família também. lá é grande. Borba, Nívia, Borba Sim, é de sim. lá, né? Moura Borba ainda mais. São dois sobrenomes. Inclusive, aí eu começo a ficar tendo ideia. Eu fui ver, pô, de onde é esse sobrenome? Aí eu fui, Tu sabe? procura saber? Pô, fico doidinho. É mesmo. E uma coisa abre a janela pra outra e tal. O Borba vem lá como é o nome daqui? Timbaúba. Aí, realmente, aquela parte. Aí depois você descobre que Timbaúba era. Se não me engano, ou era Itamaracá ou era Abreu e Lima. Aquela região todinha ali era até Carpina, era Itamaracá. O Itamaracá ou era Igaraçu, agora eu tô me falhando a memória, mas era. Porque na É mais época perto de Abril, né? da capitania hereditária, né? Ah, Você da não, capital hereditária. a gente Sim, tá sim, falando sim. desse Ah, tempão desse tempo, aí, né? entendi, entendi. Por isso que aí você descobre que os leões, Carpina era chamada de Terra dos Leões, alguma coisa assim, por conta dos leões. O que era leão? Eu ficava pensando, é o leão, leão, bicho, não, eram os caras que lutaram na insurreição e correram pra se esconder lá naquela região. Eram os leões, porque Leão Coroado. isso por conta eram os gays, os caras que estavam guerreando pra ser independente. Aí eu fico, pô, quero E saber teu disso também. sobrenome é qual? Teu sobrenome? É Denis de Lima Barbosa. E aí, qual é a história do sobrenome? Eu ainda não parei, mas o Lima provavelmente também vem dessa região, porque meu avô, que é Lima, vem de lá de Cumaru. E aí, pro lado de lá tinha esses Lima lá, né? Eu ainda não parei pra pensar nisso. Mas pronto, já Tá abri vendo? isso uma incógnita. Não, eu mesmo sei que o meu Moura não é da bateria Moura, nem é da Moura do B. Não, Não seria muito ruim. nenhum dos dois, esse sobrenome, nenhum dos dois. A Moura vem de lá, da região. Dizem que vem, né? É porque muita gente fugiu pra lá, né? O Moura, se não me engano, é português, né?
Tem dos uma mouros, né? Os dos mouros, mouros, quando vieram. E aí tem uma época, acho que na época da invasão holandesa, Mas tu correram entende nome pro... mesmo, tu pesquisa isso, né? Tem um aplicativo, cara. Eu gosto Tem um aplicativo da árvore genealógica. Já baixasse esse? Não, eu não baixei o aplicativo, mas eu vi site já, que eu digito o nome e eu fico vendo Não, ali. não, veja só, você vai botar. Assim, é porque eu não tive tempo para fazer isso, mas eu tenho um grande amigo que ele fez isso, e ele chegou lá na década, no século Você vai botando, XVII, né? Vai ele botando. foi botando, só que assim, por exemplo, tem que ver, porque os europeus têm mais essa história, mas, por exemplo, né, os negros, os índios, Você não vai conseguir né, ter. a população indígena É. não tem tanto, não consegue chegar tanto o registro, mas, por exemplo, ele foi buscar lá que ele era parente de não sei quem, porque ele viu que na árvore lá chegava, aí tem um pouquinho disso aí, tem um site lá. Eu gosto de tudo, pô. Tá travado lá, tá pausado. Eu tava vendo. Achei por acaso esse. Ah, que maravilha, velho. A gente vai ver a hora aí. Que se for falar, bicho. Tá É sempre pausado, tá frente. pausado? Não, em casa, o vídeo. Pensei que pausou aqui não, né? Não, Tá, em tá, casa. tá. Tá pausado em casa. E quando eu voltar, eu termino de assistir. Ah. Eu nessa. Eu fico vendo, Não, tô procurando. tranquilo aqui, viu? Se aperrei não. Eu, Quando é desco- sua hora, você avisa. eu descobri que tem um lugar chamado Pedra do Reino, ali lá de São José de Belmonte. Ah, Que tinha um lugar lá. Eu tinha ouvido falar essa história, mas aí eu vi o vídeo do cara falando, eu disse, caçamba, eu tenho que ir aí. Ele tem lá um lugar, velho, que um cara uma seita, 80 pessoas se suicidaram por causa desse cara lá, velho. É umas pedras e tal, um santuário lá que ele criou. E fica a 70 quilômetros da casa do meu primo, em Serra Talhada. Esse fim de semana era pra eu estar lá, mas aí eu fui tocar, não deu não pra ir. Mas eu vou, ou esse que vem, ou outro, eu vou lá. Porque eu vou na casa do meu primo, fico lá e de lá vou na casa do Rivaldo Virgulino, que é lá em Serra mesmo, e de lá desço pra em São José do Belmonte pra ver esse lugar lá, que tem essa Pedra do Reino. Aí pausei no YouTube um cara que fez um livro sobre a história todinha dele. Eu disse, caramba, velho, como é que eu não vou saber dessa história? E é aqui, né? Bem pertinho. pois se você Não tiver, falta história, não, pois pô. se você for no meu Instagram, você vai achar um vídeo meu com João Suassuna, Eita, o dá. neto da Arena Suassuna, lá em São José do Belmonte, num Putz. castelo. Me arrepiei todinho. Você falando isso aí, só escutando. Porque eu fui lá na Pedra do Rei. E eu tive uma felicidade grande. Um grande amigo, um amigo irmão, que se casou lá. E aí a gente foi lá conhecer. Pô, véi. E aí quando a Eu gente tô tava. com inveja, fora a bandeira, agora da pintura, eu tô com inveja disso aí. Duas invejas, anota aí. Não, ter se reunido com o Pai Mendonça, você falou também fora. Três invejas. É. Meu amigo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. E eu tenho inveja de um bocado de coisa sua, viu? Coisa boa. Veja, foi uma coisa maravilhosa. Aí eu tava andando dentro do castelo, aí João se tornou um amigo também, um grande amigo meu, João Suassuna. Aí ele fez, Agnaldo, esse livro é uma relíquia. Eu disse, o que é? Aí ele fez, essa é a edição inicial do meu avô, Ariano Suassuna, quando ele escreveu o romance A Pedra do Rei. Aí eu disse, e aí? Aí eu pedi pra alguém, vai gravando aí, ele falando, assim, aí foi explicando, né? A história lá da Pedra do Rei é a seguinte, isso foi o sebastianismo. Dom Sebastião, que era um rei de Portugal, ele foi para uma batalha, né? Foi uma batalha na África, no continente africano. Não sei detalhadamente qual local, mas foi no continente africano. E ele não voltou mais. E o Dom Sebastião era um rei, assim, ele era idolatrado em Portugal. Então foi se criando um mito que ele se encantou, mas que ele voltaria. Ele voltaria. E aí foi surgindo grupos, né, fanáticos, né, fanatismo, né, sebastianistas, né, e aí que se criou, né, uma seita, né, lá na Pedra do Reino, que é lindo, lugar maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Você vai, é Aqui, maravilhoso. pode anotar aí. Daqui a Inclusive, 15 dias eu faço um vídeo inclusive de tem lá. a cavalgada, né, tem a cavalgada lá, tem um nomezinho que eu não fui, mas eu quero também um dia ir para esse momento. E aí o que foi que aconteceu? Ele criou essa seita que dizia o seguinte, que tem que banhar, são duas pedras, né? Para que Dom Sebastião voltasse, aquelas pedras teriam que ser banhadas a sangue dos fiéis. E aí ali houve na verdade, uma tragédia, né? 80, um Foi, número alto de foi, pessoas, foi né? número alto. E ali teve que ter todo um processo de repressão para acabar com a seita. Foi uma coisa, uma história muito triste, mas que ao mesmo tempo que foi que Ariano Suassuna, com a sua É. sabedoria, com a sua, enfim, genialidade, ele escreveu um romance inspirado, né? E aí o romance é um dos romances
mais importantes, né? É um dos livros mais importantes de Ariano Suassuna, que é inspirado nisso, e aí tem anualmente a cavalgada, né? Ele participava também, e aí virou um roteiro histórico-cultural, É, entendeu? É um lugar, inclusive, assim, o turismo nesse período. Então veja como são as coisas, né? E aí eu vou eu trazer. vou olhar lá no teu Olha Insta. lá, é bacana. Eu tive essa felicidade, e ele falando lá do livro, eu com o livro na mão, ele contando a história, foi massa. E eu tive essa felicidade de ter ido pra lá através de amigos, né, que a gente faz na vida. Mas veja uma coisa interessante que eu vou trazer pra Camaragibe, que você tá indo pra lá. Camaragibe tem uma história, Denis, que é importantíssima. A história, por exemplo, a história de Branca Dias, tem toda uma história que, inclusive, os judeus, se fala muito que os judeus saíram lá da rua, pô, ali, pô, Bom Sim, Jesus, sim, Bom a Jesus. rua do Bom E Jesus, né, fundaram a Nova primeira York. sinagoga, e fundaram Nova York. Mas muita gente esquece que no século XVI, né, Branca Dias viveu aqui, tem o Engenho Camaragibe, a história, foi uma das Aí, primeiras, e a gente, isso aqui, judeus tem ocuparam aqui. relato, da galera vinha, os judeus vinham se reunir aqui e já diziam lá de Olinda, vamos E para isso, Camaragibe, tem uma disfarçavam e vinham para isso, cá para ter as reuniões, né? Que eles não podiam. exatamente, Era na época da exatamente, Inquisição, se não me engano, alguma coisa assim. exatamente. E o que é que eu tô querendo dizer para você? Repare bem, se a gente for olhar direitinho, aqui também poderia ser um roteiro turístico internacional, contando essa história, valorizando essa história. Eu falo muito isso, né? Assim, e a gente às vezes vai conhecer outros lugares. Não sei se você, quando você viaja, assim, aconteceu já isso comigo. Ultimamente não tenho viajado muito, não, mas antigamente, quando eu conseguia viajar, né, para lugares, para fora, coisa e tal, para fora do estado, para fora, a gente quer conhecer um museu, quer conhecer um lugar cultural, mas muitas vezes a gente esquece de conhecer pontos turísticos e lugares históricos da própria região que a gente mora. É o comum, né? O comum, assim, o que Concorda você. comigo? Plenamente, eu tava em Cumaru tem 11 mil habitantes, mais ou menos, 11 mil e pouco. E eu, babaca, olhando tudo. A arquitetura, né? As casinhas, como é bonitinho, a casa junto uma da outra, tem um fundamento, parece que é por causa da galera Isso. lá da Arábia que juntava as casas por causa do vento, intempérie, né? As casas não tinham estrutura tão forte, aí fazia uma coladinha com a Uma outra para que era pra segurar a ficar outra. mais firme e tal. Aí você vê os detalhezinhos que tem ali do judaísmo, que eles fugiram, né, da Isso. perseguição e foram pro sertão, pro interior, e aí as casinhas tem uma estrela, tem. Mas o cara que mora ali, velho, pra ele aquilo é o comum. É. Eu moro aqui, pra mim é o comum. Eu acho que tem gente que vai no shopping e não olha pro lado ali, não imagina a fábrica e nem a história que tem ali na fábrica, né? Pô, caramba, imagina a época que a galera tava vindo, né? A estrada era de barro, o trem passava aqui na frente, a fábrica era o auge do comércio e de tudo. Do comércio não, né? Da produção. Às vezes o cara vem de fora para valorizar. Tu fala assim, lembrasse agora uma coisa, não tem nada a ver. Mas como aqui tu fala assim, É, vamos é surfando, a gente vai falando, surf mesmo. é surf. Tu lembrasse de uma coisa agora para mim que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu morei um tempo em Brasília. Quando eu morei em Brasília, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer gente, fazer amizade. E aí foi muito engraçado isso. Que eu fiz muitos amigos lá. Eu morei só 6 meses em Brasília. Quando eu passei no concurso público em Brasília, fui morar lá, coisa e tal. E aí eu conheci tem um pernambucano lá, conheci um pernambucano, conheci outro. Daqui a pouco tem uma turma grande. E aí semanalmente se encontrava 2, 3 vezes. De encontro, a gente ia assistir vídeos, sei lá, sobre Luiz Gonzaga. Outro dia a gente tava num rockzinho lá de garagem. Enfim, tem várias histórias. E uma dessas vezes eu conheci um cara que virou meu amigo. Ele era antropólogo, era doutor em antropologia. E ele me contou, eu falei que era de Pernambuco. Ele disse: Rapaz, eu fui em João Pessoa. Aí, Pernambuco, pra ele, né? João Pessoa, Pernambuco, né? É, Aí ele foi em João Pessoa e eu fui comer um cachorro quente. Eu fui comer um cachorro quente e tinha vários tipos de cachorro quente. É conhecido, lembrei agora, é um lugar de João Pessoa, tem vários tipos de cachorro quente. Cachorro quente com charque, com isso, com ovo, com vários tipos, com todo tipo de cachorro quente. Aí eu tinha tanta opção que eu disse assim: o amigo, eu queria só um cachorro quente que fosse só o cachorro quente e a salsicha. Aí ele disse, faz uma besteira, mas eu ri porque eu entendi a sabedoria disso. Ele fez: Não, amigo, isso aí não é um cachorro quente. Isso aí é um hot dog. Tu entendeu? entendi, Entendeu essa entendi. parada? Ele, pô, meu irmão, ele disse, aí ele, como ele é antropólogo, eu passei, eu até demorei a entender. Aí eu disse, caramba, ele fez, Reinaldo, eu achei genial, porque o nordestino, pernambucano, paraibano, eu achei genial, porque ele disse, não, ele tem o jeitinho dele e o que é de fora. O hot dog é de fora. Cachorro quente você vai ter 10 tipos de cachorro quente, mas o hot dog é o pão e a salsicha. Então, Ah, assim, só que ele percebeu porque ele é de fora. Essa, ah, essa genialidade de fora. Então ele foi trazendo assim, as coisas, pô, aí fui falando de coisa do Nordeste, de Pernambuco. Eu disse, caramba, tu fosse trazendo.
foi trazendo. Pronto, uma vez eu fui no Mercado Modelo. Pronto, Mercado Modelo. Eu tive lá também. Pronto, fosse no Mercado Modelo. Tu fosse lá embaixo, Fui no no banheiro. subsolo. Tem um banheiro lá. Eu fui na parte do banheiro, dessa escada, e tem um Não, banheiro mas você embaixo. foi no subsolo onde ficavam os escravos. Acho que é onde tem a parte do banheiro, uns corredores que tem um banheiro. Eu não Deve ter outra sei. área, Eu então. não sei se é a parte do banheiro. Por exemplo, eu fui lá, é bem triste isso, mas assim, é a história. E aí, quando eu voltei, eu comentei com um amigo Ah, não, baiano, peraí. Mercado Mercado Modelo de Modelo. Salvador. Desculpa, eu tô falando do mercado de São Paulo, Não, Mercadão Mercado Municipal. Modelo, Não, nunca fui em Mercado Modelo de Salvador, não. Salvador. Eu fui lá no Mercado Modelo, foi a trabalho há um tempo, há uns 15 anos, e lá tem essa parte, uma parte muito triste da nossa história. E eu comentei com um amigo, rapaz, que parte lá, ele falou, Naldo, eu nasci em Salvador, eu moro aqui há 45 anos. Eu não sabia disso. É. Entendeu? Mas então, uma coisa boa desse trabalho todo aí do Tutti Frutti é que agora As eu pessoas estão também. sabendo. E você também, né? E eu também. Dizem isso, né? Que você ensina, você aprende também, né? Duas coisas que eu aprendi sobre ensinar, que é quando você ensina, você aprende também, e você sabe que aprendeu quando você consegue ensinar para uma criança de 5 anos, 3 anos, assim, você conseguiu, pega uma fórmula e tenta explicar para uma criança. Se você conseguir, você aprendeu de verdade. Caramba, Eu aprendi isso recado. por isso que eu tento ser o mais simples possível na informação ali, no jeito de comunicar alguma informação que eu acho interessante. E aí eu passei a olhar diferente. Eu já era assim, sempre fui, mas agora, bicho, eu ando, pô, tem um vídeo meu que eu tenho um orgulho de ter feito ele, foi Qual? o da ponte do Riacho Dondon. Esse Sensacional. vídeo já tá mais pra trás aqui, mas aí, Sensacional ver esse vídeo. caramba, eu passei acho que uns 2, 3 meses pra poder juntar as informações e fazer esse vídeo. Moura, chamado Moura. Eu fui lá, mostrei, o Riacho existe hoje. E aí as histórias vêm, minha mãe disse, poxa, Denis, eu fiquei travado ali, eu passei pra ganhar uma vaga no colégio ali no 13 de maio. E eu tinha que fazer minha inscrição, eu chorei tanto porque teve um acidente, só passava um carro por vez, o ônibus não passava, a gente teve que descer e ir andando. Eu atravessei essa ponte andando, que você passava junto com os carros, era uma via só. Ali na Era, P5, quando tem aquela era, baixinha ali do. era. E aí ela foi pra escola, ela chorando, e as outras meninas que estavam rindo, achando bom porque não ia ter aula, e ela querendo estudar, Estudar. ganhar uma vaga numa escola melhor. As meninas amigas dela não entendiam por que tá chorando, que a gente não vai ter aula não, e ela não podia perder pra. Pra tentar passar. E minha mãe sempre foi batalhadora. E ali eu fiquei, agora que eu vou atrás dessa história mesmo. E aí, pô, uma história de uma ponte, bicho. Só que ela tem muita história que passou por ali, né? E principalmente uma ponte, né? Um trocadilho, quantas pessoas passam numa ponte por dia. Exatamente. Sensacional. E aí eu fico olhando pra tudo. Eu disse, pô, o que é que tem aqui que eu posso falar? Eu tenho várias ideias de vídeo ainda pra fazer, que me falta tempo pra poder estar fazendo. E me falta as oportunidades certas, né? Que tem isso também, né? Às vezes não é a hora, a ideia tá ali, mas uma hora, opa, consegui fazer, achei a pessoa que conseguia completar essa história. Mas tem muita coisa aqui, poxa, a gente anda cercado de história. Camaragibe, bicho, não foi, tipo, não é coadjuvante aí, é um coadjuvante importante na história do Brasil colônia, de Pernambuco. Pernambuco era São Vicente, né? Que é Santos, São Paulo, que eram as mais Veja prósperas. só, se a gente for olhar Pernambuco, eu falei do Engenho Timbi, né, de Brancadias, mas vamos lá. A Vila Operária. A Vila Operária. A própria cana-de-açúcar aqui, num tempo. E isso, então, era muito próspero. O Engenho Camaragibe era muito próspero, era uma cana boa e bem produtora, né? E São Lourenço era pau-brasil e aqui estava focado na cana e era bom. Tinha os judeus que vinham para cá se encontrar e né, fazer lá seus rituais da religião deles e era escondido e era aqui. E hoje Né? nossa cidade é o 8º município com maior população do estado, né? Oitava, É o 8º. Agora não Oitavo. sabia, não. É o 6º da região metropolitana. Muita gente não sabe. Isso é um dado muito importante. Camaragibe é o 6º da região metropolitana, mas é o 8º do estado de Pernambuco. Dos 184, nós somos o 8º, com o maior número populacional. Isso é uma relevância, né? Assim, destaca você. Aproveitando, vou botar só um pedacinho agora para esse dia de hoje, que o pessoal tá assistindo, né? Em 82 a gente tem a emancipação. 13 de maio de 1982. E há 3 anos o Viva, né? Tu nascesse quando? Eu nasci em 84. A gente tem a mesma idade. Tu tem um ano a mais que eu, não? Eu sou de 10 de julho de 83. Ah, então tu é um ano mais velho que Sou eu. um ano mais velho. Não sei se quem. 1 de março de 84. 1 de março de 84. Então já fizesse 42 já agora. Completei, foi Eu 42. vou completar no dia 10 de julho. Pronto. Mas entre a gente tem Camaragibe. Mano, hoje, né, dia 13, pra quem tá assistindo agora, em qualquer outro dia também, foi dia 13 de 2026, 44 anos, eu fiz uma correria pra tentar juntar o máximo de informação sobre essa data, e aí foi que eu fiquei apaixonado, velho. Mas coloca o Viva Camaragibe, porque há 3 anos nós lançamos o movimento. Então eu falei aqui, tem o Viva. Há 3 Há 3 anos anos. o Viva Camaragibe surgia
E a gente surgiu, né, com a ideia ainda, né, crescendo, de repente a coisa expandiu que a gente nem imaginava. Mas deixa eu lhe falar, quando o Tutti Frutti Havaiano surgiu, você falou de inveja aqui, eu fiquei com invejinha também. Preciso falar isso também pra você. Disse, caramba, eu falei com o pessoal, né, do movimento, né, e que tá ali sabe disso. Eu disse, rapaz, isso aí era uma das coisas que eu falei que a gente deveria fazer. Ele tá ali sabe disso. Gente, genial, que bom, eu fiquei feliz. Eu disse, que bom que alguém tá resgatando isso. Meu irmão, eu disse, que genial, que genial. E eu tinha muita vontade de conhecer já há um tempão. E não sabia que a gente tinha tantos amigos em comum. Porque eu disse, caramba, essa era uma das frentes de trazer essa história da gente, de fortalecer isso. Então, uma frente importantíssima da gente valorizar a nossa cidade, as pessoas que fazem a cidade, que é Camaragibe é uma terra de gente trabalhadora, batalhadora. Infelizmente, ainda é uma cidade com muita miséria e pobreza. Infelizmente, infelizmente. Mas a gente torce para que um dia seja uma cidade que as pessoas tenham uma condição melhor de viver. Infelizmente, muita gente sai daqui. Eu conheço muita gente que precisou sair daqui para poder ter condições. Particularmente, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar aqui em Camaragibe. Particularmente, não sei se você já teve. Assim, é uma cidade que muita gente tem que sair para trabalhar, depois volta, né? Cidade dormitório. Infelizmente. Infelizmente. Tem um comércio forte, mas tem algo ainda que precisa ser mudado para que a população, ainda muita gente vivendo em situação muito vulnerável, né? A gente viu essas enchentes aí recentemente, e quando a gente sai para ir para a ponta, para as periferias, para as comunidades, a gente sente a dor na alma, sente no coração, porque, na verdade, você de Alberto Maia, a maior parte da minha vida eu cresci ali no Céu Azul, no Celeiro, que é um pouco distante também, né, das áreas mais centrais, e a gente vê, eu faço, caramba, eu não sou melhor que ninguém, né? Você deve pensar a mesma coisa, ninguém é melhor que ninguém, mas assim, a gente vê tanta gente assim que é da nossa época, que não teve oportunidade, né, que a gente teve, ou que em algum momento, né, as portas não se abriram, ou que a gente vê ainda a gente sofrendo para ter o básico. E isso Entra ano, sai ano, né, entra ano, Moura? sai ano, e a gente, assim, é uma das coisas que, além do Viva Camaragibe, de viver, de defender, de amar, a gente também ainda sonha, né, que a nossa cidade seja uma cidade em que todo mundo possa ter oportunidade de viver com dignidade, porque assim, às vezes nem o básico tem, né? Enfim, mas assim, eu acho que o Tutti Frutti Havaiano, Denis, Vê que doideira, desculpa te interromper, mas para não por favor. perder esse time, ver como é a questão de valorizar o que tu tem na tua terra, viver o que tu tem na tua terra. Tem aqui o Viva Camaragibe, como é que você não vive uma coisa? Eu conversei com o Garnizé no carnaval e ele me falou uma coisa que eu não tinha. Depois que ele falou, opa, tem isso aqui. Esse Camaragibe foi terra do urso, terra do boi, terra, e tá perdendo isso. Terra do urso hoje é São Lourenço, terra do boi já é outro lugar. As quadrilhas, né, eu tenho feito um resgate aí, toda semana eu tenho postado um vídeo das quadrilhas, tenho buscado lá no canal do Breno Silva e reposto no Instagram, e a galera, poxa, que massa, você tem um quadrilhão lá em Veracruz, um, um, um palhoção, e aí esses dias descobri, eu fiz um material, meu irmão, vá lá um dia, velho, tem tudo a ver com aqui com Viva Camaragibe, aqui em cima, a tapeçaria Timbi, Eu quero ir. são Não as fui aí. senhorinhas. Eu fiz um vídeo com elas, cada uma contando a história. E, bicho, muito lindo de ver que a maioria delas ali foi por conta de. O marido tem uma vida. Marido complicado e elas tinham que lutar para ganhar um trocadinho por fora e ia fazer tapete. Aprendia na Casa Caiada, na Vila da Fábrica, e levava para casa, fazia e vendia. Há 42 ou 40 e poucos anos elas estão ali reunidas. Aí eu lancei o vídeo e fui assistir com elas. Café, tal, levei um bolinho da. Bom, como eu sou barrista, Que eu pedi pra minha amiga fazer um legal. bolinho de rolo de Tu Camaragibe. fizesse o vídeo e marcasse uma sessão com elas, Marquei Denis. com elas, fui assistir com elas. Que massa, Elas irmão. fizeram café, levaram as coisas, a gente assistiu junto. Poxa, tão bom elas se emocionaram. Eu vi que elas se emocionaram. E aí, eu descobri, né, vendo isso, eu disse, não, então vamos fazer uma série de vídeos que tem ainda a tapeçaria, a Casa Caiada lá na vila, pra eu poder contar o resto da história. Eu descobri que uma mulher saiu daqui e foi pra Lagoa do Carro. Lagoa do Carro hoje é a terra do tapete. Tu tá de brincadeira. Pô. Eu passei lá, Quer inclusive, dizer esse que dia. a Terra do Tapete foi uma pessoa que saiu Ela daqui de Camaragibe. saiu daqui, Tá brother. de brincadeira. Tô sabendo agora. Foi pra lá e lá ela. É porque ela foi pra lá, Mas tu ela. descobriu se foi Garnizé que falou, foi no contexto aí. Não, quando o Garnizé falou das coisas que Camaragibe tinha Tá culturais perdendo. que saiu perdendo, isso me ligou uns starts aí, né? Entendi. E quando eu fui fazer o material da tapeçaria Timbi, aí eu descobri a tapeçaria Casa Caiada, e eu descobri que. Qual é a terra do. Né? Vamos saber qual é a terra, a gente vai pesquisando e vai vendo. É Lagoa do Carro. Por que Lagoa do Carro? Aí você vai achando a história.
Essa mulher saiu daqui de Camaragibe, foi a mesma, uma coisa que eu achei semelhante. Vá lá na tapeçaria. Meu irmão, quem estiver assistindo aqui, Eu vou, não foi ainda não, mas eu quero e ir. é bem pertinho aqui. Eu acho que tem algumas senhorinhas do Viva Camaragibe aqui que vêm aqui que são de lá. Elas, de tempo em tempo, quando a prefeitura abre, não sei como é que funciona, elas dão um curso, mas elas não conseguem bancar, porque tem que comprar a linha, as coisas, mas elas gostam de ensinar e tem esse momento lá de dar aula pro pessoal. Uma coisa recorrente é que sempre era assim, o marido ausente e elas tinham que batalhar por fora. Essa mulher, eu não vou me lembrar o nome dela agora, desculpa, mas depois eu vou aproveitar esse corte e falo sobre ela. Ela saiu daqui porque ela, pra ajudar o marido, ganhou um dinheirinho, o marido tinha problema com bebida, isso ela falou, é documentado, não sou eu que tô falando, posso falar porque ela falou. Ela deixou o marido, separou, porque ela começou a ganhar mais dinheiro que o marido, comprou 2 terrenos na frente da casa dela. O marido já, né, já achou ruim, ela se separou e foi morar na casa de um tio em São Lourenço, no sítio. O marido foi lá na casa caiada, demita ela pra ver se ela voltava pra ele, por causa da questão financeira, dependência, né? Vê como Machismo, isso né? já é antigo É, machismo. e aí ela vai se. Alguém diz a ela, vai pra Lagoa do Carro, tem muita mulher ociosa lá. Ela vai, leva 50 agulhas e para 50 alunas. Chega lá, tem mais de 200, brother. E ela começa a ensinar, e daí é uma história linda que uma hora eu vou contar aí Pô, também. vale a pena. E hoje lá é por conta de uma mulher que saiu de Camaragibe, velho. Diga Caramba, aí, ela velho. vive ainda. Então, eu vi esse vídeo, não é tão novo, mas é uma reportagem do Diário que ela fala, inclusive, eu acredito que sim. Eu vou procurar porque eu quero Ou achar seja, ela. era do urso, não é mais do urso. Era de quadrilha, não é mais da quadrilha. O boi ninguém nem O fala boi nem também. fala, As tapeçaria. escolas de samba que tem um monte, Era você tem cor um de monte. gato, era. E é muita coisa. Eu acho massa, uma das coisas que eu falo e vou bater sempre nessa tecla aqui, é esse teu trabalho aqui, essa proposta de estar resgatando culturalmente e esses artistas da terra. Pô, eu fiz um vídeo, tem um videozinho lá no Insta sobre a origem da bandeira, né? A menina conta lá, ela vai falando e fala do professor. Eu quero ter a oportunidade de conhecer ele também. No lançamento do Viva Camaragibe, deixa eu lhe dizer, o lançamento foi no dia 13, me arrependo de novo aqui. Essa conversa da gente aqui tá muito massa. A gente precisa continuar lá no Tutti Frutti. Vamos. Professor Adeildo, que eu tenho inclusive uma gratidão muito grande, porque ele me ensinou do Carnê-Leão, me ensinou nessa escola, nesse curso técnico que eu fiz lá curso técnico de administração na escola do Recife, que me abriu portas para ter meu primeiro emprego, enfim. E aí eu convidei ele, eu chamei ele, professor, a gente quer lançar no dia 13 de maio o movimento Viva Camaragibe. Eu liguei para ele e disse: a gente queria muito que o senhor, enquanto autor da bandeira de Camaragibe, fosse para lá para falar um pouco. Só que ele não sabia que a gente tinha uma surpresa para ele, né? A gente entregou para ele uma bandeira, ele não tinha recebido na vida dele toda a bandeira de Camaragibe. E entregamos a camisa do Viva, né? A bandeira, um presentinho para ele. Mas foi muito emocionante, porque aí ele falou da história de cada. Ele tem esse vídeo, tá gravado, tá guardado. Inclusive, a gente nunca soltou, né, gente? Depois era bom a gente soltar esse vídeo do professor Adeildo falando, o vídeo completo. Acho que a gente não soltou ainda, mas a gente tem As guardado ele. estrelas são o município de Divisa, né? A Perfeito. cruz é a Ele religiosidade falou, lá da vila de onde ele estudava, ele o contando azul, né? tudo isso. E no final ele disse: Ednaldo, tô muito feliz de estar aqui nesse lançamento do movimento Viva Camaragibe. E eu quero dizer uma coisa pra você: quando a gente entregou a bandeira, ele fez. Vamos lá, 23 a 3 anos, vai 41 anos, né? 41 anos. Ele fez 41 anos que eu fui autor dessa bandeira de Camaragibe e até hoje eu nunca tinha ganhado uma bandeira de Camaragibe. E o movimento Viva Camaragibe aqui está me presenteando pela primeira vez na minha vida com a bandeira. Então vou ter uma bandeira de Camaragibe, a bandeira que eu escrevi. Então, isso pra gente é muito emocionante. É E aí emblemática. a gente pensou, caramba, começamos com o pé direito, porque a gente começou na origem, É, chamando o autor da bandeira. E você falou uma coisa muito importante, porque eu estou trazendo isso, porque fora isso, veja, Ariano Suassuna, que a gente citou ele agora há pouco aqui, ele diz uma coisa seguinte, ele dizia, então me chamam de radical, dizem que eu exagero, mas não é porque eu sou radical por ser radical, é porque radicalizaram tanto para o outro lado, para acabar com a cultura, para desvalorizar a nossa história, que eu radicalizo do outro lado para ver se sobra aqui, se a gente consegue preservar aqui nossa cultura. Então, o que a gente também no nosso manifesto, digamos assim, inicial do Viva Camaragibe foi dizer assim, a nossa cultura, Denis, e a nossa história é tudo que forma a nossa identidade. Então, perceba que Hollywood, por exemplo, ganha muito dinheiro, né, e, produzindo a cultura, eles vendem cultura. e modifica até, né? Aí O eles pensamento. entram, isso se chama o que Paulo Freire disse, né? Só Paulo Freire não, mas assim, a invasão cultural. Paulo Freire também combatia a invasão cultural. Então a gente recebe essa invasão cultural
e muitas vezes não valoriza aquilo que é de mais importante. Então, assim, a gente, aqui no Movimento Viva Camaragibe, a gente faz um movimento, assim, muito forte para defender a cultura e as pessoas que fazem a cultura da cidade. E eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão agora conjunta, eu acho que é um desafio nosso, eu, você e todo mundo que estiver assistindo, da gente lutar um pouco mais pela cultura de Camaragibe, né? Pelos blocos, pelos movimentos de bairro, né? Fortalecer essa cultura, fortalecer, porque daqui a pouco não sobra mais nada. Eu conversei com o Garnizé no Carnaval, Foi, troquei uma ideia com ele bastante, assim, conversei bastante com ele e foi muito bom, porque eu não conhecia pessoalmente e aí a gente trocou uma ideia sobre isso, assim. Ele é uma dessas pessoas que teve que sair, sim, né? Ele tá no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, Beto Ortiz estava aí na mesa, ele falou, Adinaldo, chegou uma hora que eu tive que ir atrás de ganhar dinheiro, eu tive que sair de Camaragibe, porque às vezes o artista daqui não é valorizado. Vou falar uma coisa que não é o momento, a gente tem um momento de celebração da emancipação de Camaragibe, hoje, né, nessa data de 13 de maio, né, que agora é quarta-feira, mas, por exemplo, vários artistas locais têm me procurado, para dizer, ó, eu vejo aí festas grandes, gente que vem de fora e não sei o que recebe, mas aqui não sei o que, eu disse, não, no momento certo vamos fazer, dialogar, vamos pedir ajuda, vamos trazer isso aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, valorizar quem faz cultura, né, preservar essa nossa história. Então você com esse trabalho, e a gente curte bastante as brincadeiras, resenhas, mas é um trabalho muito significativo de preservação da nossa história, da nossa identidade, da nossa formação. Nós que fazemos parte de Camaragibe, nós nos orgulhamos do trabalho que você faz no Tutti Frutti havaiano, né, que preserva tudo isso e que além do entretenimento que existe algo muito mais forte por trás disso, que é a preservação da história daquelas pessoas que passaram, né, que muitas vezes não é valorizada. E a geração nova, a gente precisa trazer essa geração nova aí para cá, trazer, ó, bora conversar, conhece isso aqui, respeite isso aqui, valoriza. Tem cultura de fora boa também tem, mas a nossa também é importante. Então, assim, eu particularmente, por mim, eu ficava 3 horas aqui com você, a gente sabe porque, que irmão, sensacional aqui conversar com você eu, e parabéns pelo trabalho. eu agradeço de coração mesmo por esse espaço e essa data. Pra mim é emblemático. Pra mim, eu sou bairrista, eu assumo. E, tipo, eu falo isso sempre. Eu sou bairrista Camaragibe, eu sou bairrista Recife, sou bairrista Ibimirim, Cumaru. Os lugares por onde eu passo, eu curto a história de cada lugar. Mas eu moro aqui, né? Não nasci. Feito eu disse no começo, queria ter nascido e É ser como se fosse, né? registrado. Já tem título de cidadão? Já Não. recebeu? Alô, vereadores de Camaragibe. Eu nunca nem pensava nisso, sabe? Não, mas eu tenho que falar. Vereador de Camaragibe, nosso amigo Denis, todo Travaiano, já tem tanto serviço prestado para a cidade. Pelo amor de Deus, algum de vocês três, dos 13, tá aqui. Esse homem aqui merece um título de cidadão Eu, camaragibense. eu, de coração, eu fico. Toda vez que alguém fala, eu, caramba, isso aí eu não posso falar, velho. Mas eu acho o que tu falou, uma partezinha só pra gente ir encerrando, né? Foi uma das visões que eu tive. Eu percebi que muita gente falava, as pessoas que falavam do Camaragibe falavam de uma forma que tá tudo certo também de falar dessa forma, mas é mais densa. E a galera mais nova a gente sabe que tem mais dificuldade de fazer uma leitura mais. Isso. Eu pensei, isso foi planejado. Eu disse, como é que eu faço mais suave, né? Porque aí o cara que tá ali brincando começa a achar É engraçado e isso. assistir. Perfeito. Essa foi dos insights que eu tive e eu fiz, não, eu vou falar também mais suave, que aí eu consigo repassar, eu consigo pegar Amorim e ele falando de quando ele não tinha telefone aqui e coloca uma animação de IA embaixo e você vai vendo ele falar quando não tinha e agora tem telefone, Sensacional aquilo ali. né? A gente consegue pegar isso e trazer. Como que você vai pegar Amorim para falar para um jovem querer saber quem é Verdade. Amorim? Por exemplo, eu falo dele porque eu sempre tô conversando com ele. E essa é a estratégia mesmo, é conseguir o O máximo. filho dele estudando no Carneiro Leão, lembro de Júnior. Tem Júnior, né? Júnior. Tem dois, tem mais meninas e tem Júnior e tem o outro lá. E aí é essa aí, o caminho é esse, velho. E saber que eu posso, a partir de agora, deu esse start aqui, tenho algumas ideias, eu tenho um engenho já que tá marcado aí, Trocar só uma falta ideia. oficializar, mas a gente vai gravar lá nesse engenho de São Lourenço e tem muita coisa boa pra gente fazer junto aí. Minha gente, eu tô aqui feliz demais de ter recebido aqui no estúdio Viva a Comunidade Cast Denis Tutti Frutti Havaiano. Hoje o programa não é só Viva a Comunidade Cast, é Viva Tutti Frutti. Viva Tutti Frutti. Que tem tudo a ver, esse colorido aqui Total, é cara. a parada Perceba, veja, deixa eu até aproveitar. Nunca falei sobre isso, não, tá, gente? Isso aqui foi interessante. A gente demorou a fazer esse espaço aqui, vou falar pra você, já faz uns 2 anos. Poxa, inclusive, por isso que eu disse, eu pensava também nessa pegada, quando saiu tudo, eu disse, caramba, Marcelo tá aqui, a gente falava bastante sobre isso. Quando a gente inaugurou a sede, a gente botou uma salinha lá, que era a Sala Guarani, tá lá. Depois eu, não sei se tu já entrasse já, a gente
entra ali agora, pra você ver. Sala Guarani era em homenagem à Rádio Guarani. Guarani. Então a gente botou a sala onde seria o nosso suposto estúdio. Só que a gente demorou muito, porque quando um viajar, vai trazer um microfone desse, aí o outro viajar, trazer uma câmera, e aí se cotizando. Mas quando no espaço, peraí, o espaço tem que ser algo nosso. Aí a gente chamou Paulo aqui, Paulo fez isso aqui. Tá, Viva a Comunidade. Por que Viva a Comunidade? Porque a gente fez umas escutas populares, né, em algum momento, e esse negócio de viver, mesmo de viver, do viva. E depois ele não quer uma pegada. Aí a gente trouxe assim esses elementos. Mas assim, tudo que a gente tem pensado vamos fazer a nossa parte para ter um lugar melhor de se viver, que as pessoas sejam felizes. A gente está aqui para ser feliz. A gente não está aqui, por mais até que, se você for olhar na minha rede social, também de vez em quando faço críticas públicas à questão, né, da política, mas tudo que a gente objetiva é ver nossa gente feliz, porque nosso povo sofre tanto. Às vezes falta um lazer, falta um emprego, falta às vezes o básico. E diga você, meu amigo, eu estou muito feliz de receber, porque você entendeu uma coisa que é importantíssima, que eu já aprendi muito aqui hoje. Para a gente se comunicar e se conectar com as pessoas, a gente tem que tentar entender como é que elas querem receber. Veja, você disse, poxa, se eu for falar aqui de história, às vezes fica chato, né? Você vai chamar um jovem para conversar sobre controle social, política, cidadania. Às vezes, quando você traz assim, de forma suave, o entretenimento, o feito que você está fazendo, para mim, eu já achava. E hoje eu tenho certeza que você é um cara genial e é um talento da nossa cidade, você é camaragibense, e eu espero que a gente possa ir nessa perspectiva mesmo, nessa linha de poder ajudar muito a cidade, a ser uma cidade melhor e que venham outros tutti-frutti havaianos, outros Viva Camaragibe, outras pessoas que pensem assim como você, irmão. Ó, eu quero dizer que aqui tá dado o pontapé inicial pra muita coisa boa aí. A gente vai fazer algumas coisas aí. Eu vou estar sempre trocando figurinha contigo Simbora, aí pra tamo junto, a gente manter esse colorido aí na cidade. colorido, viva tutti-frutti havaiano. Eu tenho uma perguntinha só no final. Oxe, então pergunta, vixe, mãe, eu tô até com medo. Cadê o bolo? Eu esperava que ele ia fazer pergunta Cadê sem o o bolo? bolo, cadê o bolo aqui? Meu Rapaz, bacana. veja só, Ei, veja só, tu acha que eu ia vir, não ia comer um pedaço nosso do bolo? amigo Fábio, delícia da Dinga. Vamos lá. Tem faca aí, gente? Capaz de faltar faca. Delícia. Ó, se não tiver faca, Eu comento uma coisa que é muito importante. Eu Mas vou- se não tiver, se não tiver, quando terminar aqui, a gente. não, eu vou ser, Gente, corta. eu pego no meu pedaço aqui. Ó, pode pegar. No pedaço que eu vou comer, A gente nunca fez propaganda ainda, mas assim, eu- meu amigo Fábio Marcela, do Delícia da Dinda, que fica aqui na frente da prefeitura, ele sempre. Sim, é aquele prédiozinho, aquele O rosa. Rosinha. Ah, massa, Rosinha, é eles. lindo ali, eu ainda não fui, eu vou. Vai lá, é muito importante, porque assim, eles têm uma qualidade muito grande. De vez em quando eu peço um negócio, de vez em quando chega um presentinho, Tem um mas hambúrguer deles tem também. um hambúrguer também, um hambúrguer ele é feito na brasa, na chapa, na brasa. Isso, eu sei. E volto a dizer, né? A gente tem que valorizar o que é nosso. Então, Isso. Delícia da Dinda, eu quero agradecer aqui o bolo aqui, que mandou esse presente, especialmente pra você, viu? Quando eu Boa. falei, Denis Tudo Fruto Havaiano vai vir, aí ele disse, peraí que a gente vai mandar um presentinho. Moura, eu tenho que falar, velho, o cara tem que. Eu lembrei do bolo, a gente tem que lembrar e todo mundo tem que valorizar quem tá com a gente aí. Porque é tão difícil, bicho. Então, às vezes. fale dos seus parceiros patrocinadores, então, não deixa de Cara, falar, não. hoje eu não posso deixar de falar em qualquer lugar do Grau Técnico, que tá comigo acho que desde fevereiro, ele tá fechadão na parceria, tá sempre que eu tenho umas ideias malucas, é um cara que tá me apoiando. Oficialmente eu tenho ele, tem alguns que ajudam Deixa eu falar também do Grau Técnico, gente. pontualmente. Grau Técnico, que é uma instituição muito importante, não só para Eu Camaragibe. fiz um curso técnico lá e tô dizendo porque eu me formei lá, eu fiz um curso técnico Pronto. lá. Eu, particularmente, eu acho. Já fiz um curso, como eu falei aqui, né? Que foi importantíssimo para mim, o curso técnico de administração. Lá também tem esse curso. Tem Tem, outros cursos também. É Eu fiz segurança do fundamental. trabalho. Fundamental, gente. Grau técnico, parabéns. É um trabalho que em Camaragibe, aí, ó, chegou prato e bolo. Então, assim, Produção bala. produção aqui, Marcelo Diniz, meu amigo. Marcelo é uma fera. É mais um camaragibense, assim, de anos pra cá, tá? Que escolheu o Camaragibe pra viver. Você vai levar ele pra lá pro programa, né? Muito bom, Importante. eu almejo conversar embora. com ele. Foi bom, porque tem Simbora. leva um tempo pra você ir se preparando, né? Também às vezes a gente não pode pular etapa não, até pra ter traquejo, né, de conversar. Eu tô começando agora aqui. Agora, eu duvido quem é que nós dois sabe cortar um bolo. Eu não sei cortar, não. Tu corta, não. Então foi o seguinte, minha gente, viva a comunidade cast, Tutti Frutti Havaiano, viva Camaragibe, tamo junto, parabéns Camaragibe, 44 anos de emancipação política, tô aqui com esse talento de Camaragibe e a gente fica feliz que mais pessoas de Camaragibe façam esse trabalho que ele faz, né? E a gente vai firme em frente por uma Camaragibe melhor. E aí, manda mais.
Não se esquece de se inscrever, pelo amor de Deus, um trabalho desse, uma dedicação dessa aqui. Se inscreve aí no canal, a gente tá postando esse vídeo em collab, aí você tem o meu e o dele pra se inscrever. Pô, se inscreva no Tudo de Fruta Havaiana, gente. E no Viva Comunidade Cast também, que tá começando agora, né, gente? Por favor, vocês já estão inscritos no meu, se inscrevam aí no Pô, irmão, valeu, Viva tamo dessa. junto. Tu é diferenciado, irmão. Seu fã. Valeu. Valeu, gente.